nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nessa 13ª aula, a penúltima do nosso curso sobre o credo, vamos falar sobre a comunhão dos santos e o perdão dos pecados. Mais propriamente, vamos nos deter nessa aula sobre a comunhão dos santos, considerando que essa parte da remissão dos pecados, do perdão dos pecados, vamos tratar no curso que virá a seguir sobre os sacramentos, principalmente quando tratarmos sobre o sacramento da reconciliação. Considerando isso, vamos agora voltar as nossas atenções justamente para a comunhão dos santos. Se alguém nos chamasse de santos, o mais provável é que estivesse brincando conosco. Assim fazemos nós quando frequentemente queremos insinuar que uma pessoa, por exemplo, quer ser melhor do que a outra, quer ser, se projeta mais do que aquilo que é de fato. Somos demasiados conscientes das nossas imperfeições para aceitarmos esse título de santo. E não obstante, todos os fiéis do corpo místico de Cristo na igreja primitiva se chamavam assim. Esse, inclusive, era um termo muito caro ao apóstolo Paulo. Era assim que ele tratava os membros da comunidade. Podemos perceber isso lá no endereçamento da sua carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 1, na qual ele diz: escreve a todos os santos que estão em Éfeso. Ou na segunda carta aos Coríntios, em que ele diz: e a todos os santos que há por toda a Acaia. Era assim que São Paulo se referia aos cristãos para mostrar que a santidade era a vocação para a qual todos somos chamados. Depois de ter confessado a Santa Igreja Católica, o símbolo dos apóstolos, o credo, apresenta ou acrescenta a comunhão dos santos. Este artigo é, em certo sentido, uma explicação do anterior, pois que é a Igreja, senão uma assembleia de santos? A palavra santo, ela deriva do latim, descreve a alma cristã que, incorporada em Cristo pelo batismo, é morada do Espírito Santo, enquanto permanece naturalmente em estado de graça santificante. Essa alma é um santo no sentido original da palavra. Atualmente, limitou-se o uso da palavra santo a apenas aquelas almas, aquelas pessoas que foram canonizadas, ou seja, entraram na glória dos céus e estão ali no rol dos santos da igreja, ou seja, que tiveram as suas virtudes heróicas publicamente reconhecidas. Entretanto, para se entrar no céu, é necessário ser santo. Só santos entram no céu, pois lá é um lugar santíssimo, onde o Santo dos Santos, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, reside. A palavra comunhão, como é evidente, significa união com. E com ela queremos indicar que existe uma união, uma comunicação entre as almas em que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, tem a sua morada. Esta comunicação refere-se, em primeiro lugar, a nós mesmos, que somos membros da Igreja na Terra. O nosso ramo da comunhão dos santos chama-se Igreja Militante. E a partir daqui
nos ajuda a entender muito bem aquilo que nos referimos quando dizemos comunhão dos santos, entender esses três aspectos, ou podemos dizer assim, essas três igrejas. A igreja militante, da qual fazemos parte enquanto vivemos, como o próprio nome já sugere, fazemos parte porque ainda estamos aqui na Terra militando, né? Ainda estamos aqui lutando, né? Lutando contra o pecado, lutando contra as tentações, para assim chegarmos juntos de Deus, né? Cada vez mais, nos unirmos a Ele propriamente no reino dos céus. Se caíssemos em pecado mortal, não deixaríamos de pertencer à comunhão dos santos, mas seríamos membros mortos do corpo místico de Cristo e cortaríamos a comunhão com os outros membros enquanto continuássemos a excluir o Espírito Santo da nossa alma. Porque, como ouvimos há pouco, é exatamente o que dá essa comunicação entre as almas é a presença do Espírito Santo nelas. É isso que nos dá a comunhão dos santos. E como vimos nas aulas que tratamos sobre o pecado atual, o pecado mortal, ele é uma negação voluntária nossa e grave a Deus e nos priva da graça santificante. Ou seja, nós cortamos essa comunhão, nós expulsamos voluntariamente essa habitação da Santíssima Trindade, esse Espírito Santo que reside em nossa alma, mas que pode ser restaurado, essa comunhão, essa habitação, através do sacramento da reconciliação, instituído pelo próprio Cristo, quando nos diz: a quem perdoardes, soprando o Espírito Santo sobre os apóstolos, diz-lhes: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, a quem os retiveres, eles serão retidos. As almas do purgatório também são membros da comunhão dos santos. A elas chamamos de igreja padecente, pois lá elas estão padecendo, estão se purificando das penas que os seus pecados deixaram, dessas imperfeições que foram sendo grudadas na alma à medida em que pecavam aqui na terra. Lembrando, como dizíamos há poucos minutos, só entra no céu quem for santo. Quando ainda temos manchas que nos impedem de aproveitar essa felicidade eterna que é o céu, temos que nos purificar delas. Talvez poderíamos dizer, talvez nos funcione para nós como uma boa imagem disso, justamente entender que essas manchas poderiam ser uma certa saudade do pecado, né? Uma memória do pecado, daqueles pecados que cometemos, né? Então vamos nos purificando no purgatório, vendo exatamente o que é aquele pecado, não mais revestido com essa imagem sedutora da tentação, mas com a sua face horrenda que realmente ele tem, seja os pecados mortais, seja os pecados veniais. Claro, um mais horrendo do que o outro, naturalmente. Finalmente, está a Igreja Triunfante, composta pelas almas dos bem-aventurados que se encontram no céu. É a Igreja Eterna a que absolverá tanto a Igreja Militante quanto a Igreja Padecente na ocasião do juízo final. É para essa Igreja Triunfante que nós rumamos, que nós caminhamos aqui na Terra, né? E quando o nosso Senhor Jesus Cristo vier, julgar os vivos e os mortos e estabelecer finalmente o seu reino, não haverá mais igreja militante, nem igreja padecente. Só a igreja triunfante. Mas na prática, o que significa para mim a comunhão dos santos? Poderíamos nos perguntar. Significa que todos nós estamos unidos em Cristo, os santos dos céus, as almas do purgatório e os que ainda vivemos na terra. Devemos ter consciência
das necessidades uns dos outros. Em outros termos, poderíamos dizer que, olha, a morte não marca essa separação entre nós. A morte, ela é para nós uma passagem, uma Páscoa dessa vida para a vida eterna. Seja fazendo parte da igreja triunfante já diante de Cristo, seja fazendo parte da igreja padecente com as almas do purgatório, nos purificando para esse encontro definitivo com o Senhor. Os santos do céu, muitas vezes nós temos essa impressão que eles estão tão absorvidos com Deus que nos ignoram completamente. As almas que lá se encontram. Mas olha, basta refletir um pouco mais para perceber que esse é um raciocínio equivocado. Porque quando amamos uma pessoa, muito, assim, coração inundado de amor, nós amamos as pessoas que ela também ama. Porque, olha, se ela ama aquilo dali deve ser muito bom e eu também amo. Então, se nós já vivemos essa relativa experiência com seres imperfeitos aqui na Terra, quanto mais com a perfeição do amor que é Cristo. E a isso eu estou me referindo, a esse amor que Cristo tem pelas almas dos homens. Uma alma que está no céu, gozando plenamente desse amor a Cristo, ela ama a Cristo e manifesta esse amor a Cristo também amando e se preocupando com as almas que são objetos do amor de Cristo, que também estão na igreja militante, cá embaixo, na terra, entre nós. Ou seja, não está no céu e esqueceu de todo mundo e sabe, se desligou de tudo. Pelo contrário, a isso chamamos de comunhão dos santos, porque dizemos que essas almas que lá estão intercedem por nós. Em resumo, os santos devem amar as almas que Jesus ama, e o amor que os santos do céu têm pelas almas do purgatório e pelas almas da terra não é um amor passivo. Os santos estão, podemos dizer, claro, tudo é uma linguagem muito simbólica para expressar uma realidade, mas poderíamos dizer que eles estão ansiosos por ajudar essas almas cujo valor infinito estão agora em condições de apreciar como antes não podiam a caminhar para a glória. E se a oração de um homem bom na terra pode mover o coração de Deus, como não será a força das orações dos santos que oferecem por nós? A intercessão dos santos, porque os bem-aventurados, estando mais intimamente com Cristo, consolidam mais firmemente a igreja na santidade. Não o cessam de interceder por ele, com ele e nele, a nosso favor diante do Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra, graças ao mediador único entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A nossa fraqueza é assim grandemente ajudada pela solicitude dos nossos irmãos. Podemos ler isso no Catecismo da Igreja Católica, número 956. Os santos do céu oram pelas almas do purgatório e por nós. Nós, de nossa parte, devemos venerar e honrar esses santos, não só porque eles podem e querem interceder por nós, mas porque o nosso amor a Deus assim o exige. Quando se elogia a obra de um artista, honra-se o artista. Ou, falando em outros termos, talvez isso tenha um impacto um tanto quanto maior sobre nós. E quando se elogia um filho, o pai ou a mãe nunca vai ficar triste. Pelo contrário, se fala que seu filho é um rapaz ou uma criança muito educada, você vai ficar muito feliz, porque mostra que aquele empenho, aquela educação que você deu a ele, surtiu efeito. E a felicidade de um pai é ver o filho feliz. Por isso, nós honramos os santos, pois eles são a obra-prima, poderíamos assim dizer, de Deus, da sua criação, da sua graça, porque eles foram aqueles que se configuraram na vida
de tal forma próximos a Cristo que atingiram esse grau, ou participaram, talvez poderíamos dizer melhor dessa forma, melhor desse grau de perfeição do Senhor. Não, e voltamos sempre a dizer isso para que fique muito claro, não por méritos próprios, mas sempre participando dos méritos de Cristo. A honra que se presta aos santos não é subtraída de Deus. Ao contrário, é uma honra que lhe tributamos de uma maneira que ele mesmo pediu e deseja. Não só os canonizados, mas cada alma que está no céu é um santo. Por isso, além das festas litúrgicas que a Igreja propõe para cada santo, há, no dia 1º de novembro, a festa litúrgica de todos os santos. Nesta festa, nós celebramos todas as almas que estão nos céus e que nós não as canonizamos, ou seja, nós não as conhecemos publicamente. Como membros da comunhão dos santos, nós que ainda estamos na terra devemos orar, além disso, pelas benditas almas do purgatório. Sabemos que, quando estiverem entre os santos do céu, se recordarão certamente daqueles que se lembraram delas, das suas necessidades, e serão suas especiais intercessoras diante de Deus. É evidente que estamos ainda na terra, devemos rezar também pelos outros. Se quisermos ser fiéis à nossa obrigação como membros da comunhão dos santos, devemos ter uns pelos outros um sincero amor sobrenatural, praticar a virtude da caridade fraterna, por pensamentos, palavras e obras, é claro, especialmente mediante os exercícios das obras de misericórdia, corporal e espiritual. Se queremos assegurar a nossa permanente participação na comunhão dos santos, não podemos menosprezar a nossa responsabilidade nesse campo de rezar uns pelos outros. Em suma, fazemos parte de uma grande família. A morte não nos separa, pelo contrário. E nós, enquanto igreja militante, quanto igreja padecente, quanto igreja militante, rumamos para um mesmo destino, que é essa união íntima com Cristo, da qual já gozam a igreja militante, mas que por amor a Cristo tão grande, querem o que Cristo quer, ou seja, que todas as almas participem dessa alegria. Assim, rezamos uns pelos outros, intercedemos uns pelos outros, no Espírito Santo que habita em cada uma das nossas almas que estão em estado de graça. Amém. No final dessa aula, encerramos, como de costume, rezando uma Ave Maria, pedindo à Mãe de Deus e nossa a sua materna intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus os abençoe. Até mais.